meus. E você acha que tem que existe essa ligação da igreja com a política? Porque antigamente era onde estava o flagelo, sempre foi a igreja, acredito, continuou. Outro dia a gente estava discutindo aqui negócio de mulher, tal, não sei o quê. Eu sempre vejo, o movimento feminista, eu sempre vejo que no final da ponta, quem ajuda drogado, quem ajuda mulher na periferia é a igreja. Continua sendo a igreja, o Estado não dá nenhuma atenção a essas pessoas e a igreja continua lá fazendo o seu trabalho. Eu acho bacana esse trabalho. Estão falando das igrejas evangélicas, são mais de 16... Eu estou falando de igreja geral. De uma forma geral. Geral. Mas o trabalho social é muito maior, às vezes, do que o próprio Estado, porque a penetração também é maior. São mais de 6 mil templos na cidade e trabalho com drogadição, com dependente químico, trabalho com pessoas em situação de rua. Muitas vezes a igreja, como uma entidade do terceiro setor, ONG, OCIP, OS, consegue ajudar. Faz de forma gratuita, mas não graciosa, ou seja, não tem subvenção do Estado, não tem dinheiro público nas igrejas, mas ela mesmo assim faz esse trabalho. Por isso que a gente fala que a igreja cumpre um papel importante na sociedade. Então, mas a política se apropriou dessas pessoas, ela se apropriou desses que eles chamam de oprimidos. A política se apropriou dessas pessoas e eu vejo muita gente fazendo... caridade. Não, muita gente querendo aparecer em cima desse negócio, mas quando você vai lá, quando você está ali mesmo no negócio, é a igreja que está lá. Não é o político. A política também tem esse papel e às vezes essa questão de igreja e política nós temos que entender no seguinte sentido. A Constituição fala que o Estado é laico, quer dizer, não tem uma religião oficial no Brasil. Sim. Mas não é um Estado laicizante, secularizante, não prega o afastamento da igreja com o poder público. Exatamente por essa razão, porque muitas vezes há um alinhamento nesse trabalho social, por exemplo. A política, quando se apropria, na verdade, caminha de forma paralela, né? Não tem como misturar, mas pode apoiar, pode ter uma casa de recuperação apoiada pelo poder público para cuidar dessas pessoas. Mas você não acha que tem muita promoção pessoal em cima desses temas? Desses temas sociais, não tem muita promoção social. Eu vejo muita promoção social, promoção pessoal. Promoção pessoal em cima desse tema. O que nós não podemos fazer e nem admitir é um pouco essa questão de classificação da pessoa se dizer eu sou o representante desse setor da sociedade. Todo mundo se apropria. Mas aí, agora é assim, bicho. Mas nós temos um problema. Então, amigão, você quer o quê? Mudar o mundo? Evidentemente, o mundo nós não vamos mudar. É a minha primeira crítica. Porque dentro da igreja, desculpa, colocando isso, dentro da igreja, dentro da política, dos dois lados tem um trabalho social lindo e tem um trabalho que o cara se apropria das pessoas para fazer isso e é super... Então, a primeira crítica aqui é a seguinte, hoje as pessoas se preocupam mais com a classificação do que com o conteúdo. Não tem problema nenhum em o político ter um resultado nesse sentido e alardear e divulgar o resultado que ele conquistou com o trabalho na política ligado a esse setor. Eu acho que isso é legítimo, inclusive, né? O problema é a pessoa que vai só na internet, na rede social, se diz um trabalhador, um militante nessa área, mas não tem resultado nenhum. Aliás, isso também é visto, aí eu vou ampliar aqui um pouco a discussão, nessa questão direita e esquerda no país, nessa polarização. Um defende um valor, o outro defende outro valor, mas quando você vai ver a fundo, não tem nenhum trabalho feito, nenhuma realização, transformação social. Eu acho que é um problema, você tem razão, Emílio, que tá em voga no país, né? A gente vê muito, se fala muito, mas transformar são poucos. Exato. E lá eu só vejo essas entidades, igreja mesmo, pessoas que ajudam mesmo. Você vai no... Você tem razão. Agora, não podemos também excluir o Estado dessa questão, a política em si. Então, vou dar alguns números para que a gente tenha a dimensão do que eu estou falando. Hoje a gente deve aprovar na Câmara o orçamento para a cidade de São Paulo de 2020. São quase 69 bilhões de reais. A maior secretaria que nós temos é a Secretaria de Educação. 13,9, 14 bilhões de reais para a educação. 10 bilhões de reais para a saúde. Quase 4 bilhões de reais para a assistência social. Então o Estado e a cidade, o município, a prefeitura está presente também. É que tem esse papel acessório que complementa o papel da política que é feito por essas entidades do terceiro setor, e aqui eu vou destacar as igrejas de uma forma em geral na cidade.